Olá, teacher! Seja muito bem-vindo em mais um do nosso podcast, The Place. E hoje, gente, eu tenho aqui uma pessoa muito especial, que é a minha consultora de imagem, a Nadine. Ela que principalmente me ajudou a me vestir na minha imersão Rise. Se você esteve lá, você sabe o quanto que modéstia à parte eu estava bem vestida. E ela foi responsável por isso, ela que fez a minha coloração. E eu falo pra ela, gente, toda vez que eu faço vídeos na minha paleta, o quanto que eles convertem mais. E hoje eu convidei ela para vir aqui falar especialmente sobre isso, a importância da imagem. Querida, muito obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui. Acho que assim, é uma conversa minha de graça para a gente poder aprender mais, né, sobre imagem, mas muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite. Um assunto que eu adoro, um assunto que eu acho que todo mundo merece saber, merece falar, é importante. E compartilhar com quem já passou por toda a transformação. E tem muito mais ainda, né? Com certeza. Pra gente fazer. Mas estou muito feliz, assim, por tudo que a gente vai abordar. E espero acrescentar também na vida de cada um que esteja ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui. Ah, com certeza você vai acrescentar. O pouquinho que você já acrescentou na minha já fez uma mega diferença. Ai, que bom. O conhecimento Feliz. que você traz, com certeza faz a diferença. E começando, me fala, Nadine, primeira coisa, o que fez você ser consultora de imagem? Tipo, você era advogada, né? Tipo, então, acho que no direito você foi parar assim? na consultoria. Se você começou a olhar os juízes e falou assim, não, acho que essa galera tá precisando dar um tapinha ali no visual, ser, né? O que aconteceu? Vamos lá, boa pergunta isso. Bom, eu fiz a faculdade de Direito, né, toda. Eu brinco que eu sou executora, então, assim, o que me colocam para fazer, eu vou terminar. Uhum. E na faculdade eu já senti que não era bem aquilo e tudo mais, mas falei, vou até o fim, fiz a OAB, passei e tudo mais. Sabe aquela questão assim, terminei um ciclo? Uhum. E sempre gostei muito de moda, de roupa, nunca tinha pensado, nem sabia naquela época que existia consultoria de imagem. Enfim, depois que eu me formei, eu tive uma loja na minha casa, um espaço. Acho que essa parte você não sabe, né? Eu tive um espaço em que eu atendia com hora marcada. Falei, gente, meu coração pulsa por isso, eu gosto disso, sabe? Porque eu notei que sempre, assim, as amigas perguntavam, o que você acha disso? O que você acha de eu usar isso? Eu falava, nossa, legal, né? Se elas confiam no meu gosto. E gostei muito, só que eu falava assim, ainda não é isso, sabe? E eu lembro que, assim, uma amiga minha me marcou muito, que um dia eu atendendo ela e tudo mais, ajudando, ela tinha um compromisso no dia seguinte e precisava da roupa e eu dando todo jeito. Depois de um tempo ela falou assim pra mim, eu sinto muito que você combina com uma coisa que eu vou te mandar. Eu falei, ela falou assim, já ouviu falar sobre coloração pessoal? Eu falei, não. Na época eu não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar, né? Isso foi em 2018, por aí mais ou menos. 18, 19. Aí eu lembro que ela me falou, não conhecia ainda. E aí eu falei, vou pesquisar. Ela falou, nossa, acho que tem tudo a ver com você, com quem você é, com a forma que você gosta de atender e lidar com as pessoas. E de fato, se tem uma coisa que a consultoria ela precisa é gostar de pessoas. Mais do que de moda, de gostar de pessoas. É que você lida com pessoas de tudo que é lado, né? Exato. E tem que ter empatia, né? Eu não tô lidando com pessoas que muitas vezes têm o mesmo estilo que o meu, não importa. Enfim, foi através dessa amiga que eu conheci, fui pesquisar e tudo mais. Já tava no finalzinho ali, já desse período que eu falei, não é bem a loja, eu quero ser prestadora de serviço, não quero ter a loja, mas eu gostava muito de atender. Foi aí que eu descobri a coloração, fiz o curso em 2019, fiz essa transição, meio que vamos ver o que vai dar, sabe, assim. E eu brincava assim, o plano B, que é o direito, tá sempre ali. De A ele passou para B. Aí foi quando, assim, eu fiz o curso e falei, é isso, me encontrei. E aí, aos poucos, fiz o curso da coloração, que é o que você já passou pela etapa, que é descobrir as cores que mais te favorecem. E depois fiz da consultoria completa para atender todas as outras. Nossa, que legal. Eu acho que... Eu sou muito dessa, do tipo, meu coração me fala que é isso. Meu coração me fala que não é isso. Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Eu falo, não sei por quê. Eu sinto, né? Exato. E eu acho que esse sentir tem muito a ver com o nosso porquê, né? É o nosso propósito. Né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né, com os professores, né, para eles entenderem o propósito dele, porque é muito mais fácil trabalhar com propósito. Você não vende curso, você vende solução quando você tem propósito, né?
E aí, essa parte do porquê, né, biologicamente falando, ele não tem linguagem, né? Então, a gente só consegue sentir. Então, aquele famoso de sinto que está certo, sinto que não está, sinto que aquela pessoa é boa, sinto que ela não é. Na verdade, é o quê? É o seu porquê, né? O seu propósito. Então, você já tinha ali um propósito, né? Possivelmente de transformar mulheres, trazer a beleza que ela já tem para fora, ou trabalhar em cima da beleza, respeitando todas as formas de beleza, né? E ali, a hora que você viu ali, foi tipo, nossa, achei meu aquário, né? Foi exatamente isso. Então, eu brinco assim, demorou. Sabe quando você fala assim, não é isso, mas o que é? Mas quando eu encontrei, eu falei, não, tem a ver comigo, tem a ver com a minha essência. Eu sou uma pessoa que gosto de lidar... Aprendi que eu gosto de atender pessoas, lidar com pessoas. Eu brinco assim, quem me vê hoje... E quem me conheceu, sei lá, com 15 anos, fala assim, quem é essa pessoa? Por quê? Porque a gente precisa ficar muito mais desenvolta, muito mais comunicadora, né? Então, a minha profissão, ela me trouxe muito disso. E a gente vai descobrindo dons e talentos ao longo do tempo. Deus também vai mostrando, né? Eu creio muito nisso, que Ele vai mostrando os caminhos que muitas vezes a gente nem imaginava que ia trilhar. Não, com certeza. Só um exemplo do direito pra cá. Não, né? Com certeza. Quando eu comecei no digital, eu não imaginava que eu ia chegar a ser uma mentora com mentorias high ticket, que eu ia chegar a ter um estúdio que aqui nós temos, que eu ia ter um podcast. Tipo assim, às vezes as coisas vão tomando uma proporção que simplesmente vai acontecendo, né? Exato. Mas é que a gente deu o passo correto na direção certa, e aí, assim, é que nem bola de neve, né? Vai ficando cada vez maior. Então, vai enchendo o coração, né? Tipo, aquela chama vai enchendo. E assim, eu acho, um dos principais motivos, né, que eu quis trazer você aqui, porque eu gosto dessa sua visão, né? E eu tenho muita clareza do quanto que a imagem é importante. E eu acho que, assim, a imagem, ela não precisa de muita coisa, são detalhes, né? Isso. A gente transmite muito nos detalhes. Não é uma maquiagem forte. Não é que eu acho que uma teacher, por exemplo, ela tem que levantar às 6 horas da manhã para fazer o olho, para poder atender às 7 toda maquiada. Não é isso, né? Mas o fato de você estar bem consigo mesmo, é o fato de você se sentir bem, se sentir bonita. Eu gosto de me sentir bonita, né? Quem que não gosta, né? Com certeza, todos nós, né? E o quanto que, quando eu vou, por exemplo, vender um serviço meu, o quanto que eu tô extremamente autoconfiante naquilo que eu estou transmitindo. Eu confio naquilo que eu estou transmitindo. Faz sentido isso para você? Com toda certeza. Nós, na consultoria, a gente fala que a imagem, elas são 3 pilares. Comunicação, comportamento e aparência. Por quê? Isso é bem interessante da gente falar, porque muitas vezes as pessoas, elas só lembram ou só se apegam às duas primeiras que eu falei. Comportamento e comunicação. Só que imagina como se fosse um triângulo isso. Cada um é uma ponta. O triângulo não fecha sem uma das pontas. Então, eu tava até falando pra você, né? Tem uma frase que eu gostei muito, que eu ouvi esses dias, do 880. Então, assim, é igual você... É igual você falou assim, as pessoas pensam o seguinte, meu Deus, eu tenho que acordar e já estar toda montada. Eu nem sei fazer maquiagem super profissional e tudo mais. Ou seja, ela pensa, ou eu tô no 8, ou eu tenho que ser super profissional, que é o 80. Só que as pessoas esquecem que no 8 e no 80 tem 72 possibilidades para elas chegarem no que elas desejam. Ninguém nasce sabendo. Então, assim, na parte da imagem, não é diferente. Não tem como, assim, a gente pegar e falar assim... Como um passe de mágica, eu sei tudo agora, como me vestir e aprendi tudo. Não, você vai precisar ou de uma consultora ou você vai pesquisar, vai buscar informações e tudo mais. Então, a imagem, ela é muito importante, entendeu? Por quê? Existe aquela pessoa que ela é uma ótima comunicadora, tem um comportamento excelente, mas a imagem, ou seja, a aparência dela... não condiz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para tudo estar alinhado. Assim como tem o contrário, que também é muito perigoso. É a pessoa que eu falo que é a decepção. A pessoa que a aparência dela é impecável. Mas quando ela abre a boca... Nossa, decepção total. Só que é o conjunto. Então, a gente começar a olhar, por exemplo, né? Os teachers olharem de falar, bom, conhecimento eu tenho. Um bom curso, eu tenho uma boa formação, enfim. Trabalho muito bem a minha comunicação, sei me comportar muito bem.
Tá faltando agora o quê? A aparência. De qual é a imagem, qual é o posicionamento que a pessoa quer ter. Por exemplo, há quem goste de passar uma imagem forte, poderosa, como que eu vou dizer assim, mais séria. Há quem goste de passar sempre credibilidade, óbvio, né? Mas uma imagem mais leve, mais acessível. Ou seja, que mensagem que a pessoa quer transmitir. Então, pensar nisso é sempre muito importante. Eu acho que até o não pensar, mesmo que você não pense, você está transmitindo uma mensagem, né? Com toda certeza. Uma vez, quando eu estava estudando sobre branding, né? Um especialista em branding, ele falou, nosso corpo é um canal de multimídia. Então, a maneira como você fala, a maneira como você escreve, a maneira como você se senta, o seu tom de voz, tudo você está comunicando alguma coisa, né? Então, você falar bom dia, ou você falar bom dia. Isso. Você fala a mesma coisa, ou seja, o mesmo conteúdo. No entanto, a maneira como ele é recebido mandou mensagens completamente diferentes. Eu acho que a imagem, nessa brincadeirinha, ela faz exatamente esse papel, né? Assim, uma vez eu vi uma pessoa ela tá falando sobre palestra, né? E ela tava falando o quanto que quando chega uma pessoa com uma boa aparência, as pessoas não prestam atenção na sua aparência, elas prestam atenção no seu conteúdo. No entanto, quando você não tem uma boa aparência, antes dela prestar atenção no que você está falando, ela presta atenção no que você está vestindo. Por quê? Porque existe uma parte no nosso cérebro, uma parte lá no nosso cérebro reptiliano, que tende a entender que aquilo é perigoso, né? Por quê? Porque a gente julga pelas aparências, né? Por mais que ninguém fale, ou, né, que talvez você não expresse, não exterioriza isso, assim, a gente julga pela aparência normal. A gente precisa julgar pela aparência para você ver duas ruas, ver uma que tá escura e uma que tá clara e você julgar. Eu não vou nessa que tá escura, é a aparência, né? Por quê? Porque aqui parece mais perigoso para mim. Pode ser que eu esteja errada, mas eu vou julgar pela aparência. Então, quando uma pessoa ela está se comunicando, se ela tem uma aparência boa, normalmente a aparência é tão agradável que você pode se sentir... você vai ficar assim feliz em olhar para aquela pessoa, mas você vai prestar atenção no que ela está falando. E o contrário, se a pessoa não está bem vestida, você leva um tempo para aceitar o que a pessoa está te falando, porque o seu cérebro precisa entender aquilo lá não é um perigo, vou derrubar a barreira da segurança para poder receber aquilo que a pessoa está trazendo, né? Você já ouviu falar sobre isso? Não tinha, mas achei perfeito, porque é exatamente isso. É igual também uma coisa assim que eu bato muito na tecla com as clientes, que é o seguinte, existem muitas pessoas que elas lutam contra a tal da aparência. Não importa, o que importa é o meu... Eu tenho um post no meu Instagram, depois, quem quiser depois vai lá. Que é isso, é o seguinte, eu brinco que tem a pessoa X e a pessoa Y, tá? A pessoa X, ela... profissionalmente não, como que eu vou dizer assim, de cursos, de capacitação, de conhecimento, essa é a palavra, de conhecimento, ela é igualzinha a Y, se não até melhor, tá? Só que a imagem dela ali, o exterior, não está passando o que deseja. Só que o que ela pensa? Quem que vai ligar para isso? Isso muitos. Não importa, não é? Muitos. E eu falo, gente, parem de brigar com algo que é tão nítido quando a gente quer enxergar, que é o seguinte... O exemplo que eu gosto de dar em palestras ou quando eu vou mostrar para cliente que cai todas as barreiras contra as pessoas que não acreditam no poder da imagem. Temos lá a prateleira do mercado. E a gente está indo atrás de um leite condensado, né? A gente está indo lá, tudo mais. Você chega na prateleira do seu leite condensado, tem duas últimas latas. Uma lata, ela tá inteirinha, o rótulo tá ali, tudo certinho, tudo normal. A segunda lata, ela tá meio avariada, tá meio amassadinha, ela tá rasgada um pouquinho o rótulo, sabe? Por mais que por dentro ela tá tudo certo, por fora não tá. Eu duvido quem tá assistindo, quem vai escolher a lata variada. Então, o que isso mostra? Isso, para mim, é a comprovação, assim, de um exemplo muito sutil de o conteúdo é o mesmo. A lata não tá variada por dentro. Então, o leite condensado que tem em uma, tem em outra. Só que acontece que a gente elegeu pela aparência. Então, a gente tem que parar um pouco, às vezes, de lutar contra algumas coisas, de falar assim, não, eu não julgo pela aparência. Agora, é claro, a gente não pode virar um certo... Como que eu vou dizer assim? Um julgador nato, sabe? Assim, de ficar... Mas nós somos pessoas críticas, a gente observa as coisas, a gente tem a mensagens sendo transmitidas através do que a gente veste. E uma coisa que eu achei legal, que você estava falando do tom de voz, né?
que é um dado muito legal, que é importante da gente saber, que às vezes a gente não imagina. Dos 100% da primeira impressão, 7% representa o que a gente diz. Dos primeiros segundos, né? Mas 7% representa do que a gente diz. 38% representa o nosso tom de voz. Fala alto, fala baixo, fala rápido, fala devagar. Como a pessoa fala. E 55% é a aparência. Então, é essa grande questão. Muitas vezes, antes da pessoa saber o que você sabe... antes da pessoa, né, ver o que você sabe, ela já tá te vendo. Ela já te julgou pela aparência. Não é? Por exemplo, qual que é o primeiro contato? É o visual, depois o auditivo, normalmente, né? Total. Então, nesse sentido, é muito importante, sim, a gente pensar na aparência e desmistificar sobre futilidade. Né? Que isso não tem nada de fútil. Não. E um último detalhe também que eu lembrei que você falou, que é o seguinte, que você disse assim, nós sempre transmitimos uma mensagem querendo ou não. Isso é a maior verdade, que é o seguinte, tem diferença entre intencionalidade ou não. Aí é outro ponto, né? Mas o que a gente veste vai transmitir uma mensagem. Boa, ruim, do jeito que a gente quer ou não, mas está transmitindo. A blusa que você colocou hoje, a calça que você colocou hoje, para as mulheres, maquiagem, para os homens ali, o sapato, a barba, o cabelo. O estilo de tudo comunica algo. Não, com certeza. Eu acho que esse que é o ponto, entende? Porque as pessoas que brigam com isso, eles brigam como se eles não transmitissem mensagem. E assim, é que um ponto que não adianta você lutar, entende? Exato. Você está transmitindo querendo ou não. O ponto é que assim, se você está transmitindo a mensagem que você quer, sucesso, fez a tarefa de casa, né? Agora, se você não pensa sobre a mensagem que você está transmitindo, o que é que as pessoas estão pensando sobre você? Né? E isso daqui está muito associado a um branding, né? Pessoas que querem crescer, pessoas que querem escalar. Enquanto profissionais autônomos, como nós somos, você tem que pensar na sua marca, né? A sua marca, às vezes, é o seu nome, né? Mas, assim, é você pensar o tempo todo, qual é a mensagem que eu deixo na cabeça das pessoas? Então, se eu não abrisse a boca, qual é a mensagem que é? Qual seria a palavra que definiria? Porque a pessoa vai ter uma palavra para te definir, querendo ou não. E até você falou, né, sobre a questão da aparência, eu lembrei de um momento, um dia que eu estava numa sequência de palestras, né? Eu estava como ouvinte. E aí eu me lembro que a última palestra, ela era muito interessante. Mas eu estava tão cansada e a pessoa não estava vestida de uma maneira que eu achei atrativa, que eu simplesmente desliguei, né? E eu penso assim, nossa, teve outras palestras, né? Que por mais que eu estivesse cansada, a aparência me prendeu naquele momento, né? Você falou, o que essa pessoa tem de diferente aí, né? Que me atrai, assim, e foi toda uma associação, porque assim, ó, foi tanto a aparência que não me chamou a atenção, o tom de voz da pessoa não era aquele tom de voz que te prende, sabe? Não, era aquela coisa monótona, né? E assim, eu já tava cansada no final do dia, a gente tinha tido muito conteúdo. Então, assim, cara, não tem santo que faz você prestar atenção naquilo ali, entende? Sim. E assim, enquanto que, se você tivesse ali, talvez, né? Se a pessoa tivesse uma aparência super impactante, ela fosse uma pessoa extremamente... Porque ser o último, cara, é difícil. Porque assim, todo mundo tá desgastado, entendeu? Então, ser o último, você tem que, assim, arrasar. Você tem que vir com tudo, você tem que vir com toda a energia, entende? Por quê? Porque senão a galera não vai prestar atenção, né? Então, eu acho que essa parte da aparência, por ali, com certeza, todo mundo já teve uma experiência dessa, de participar de palestras, conferências, seminários, e você ali no momento, querendo ou não, você falou assim, vou prestar atenção no que essa pessoa está falando, ou não, pela maneira como ela se apresentava, né? Sim. Então, assim, querendo ou não, você pensa, poxa, se a pessoa não conseguiu cuidar da própria aparência, será que o conteúdo dela vai ser bom? Tá associada. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que é esse ponto. Uma coisa legal que a gente citou agora aqui falando, e que é muito, assim, perigoso, que é o seguinte... Quando a gente não cuida dessa imagem, dessa aparência, ou quando a gente não sabe o que a gente quer transmitir, é como se a gente fosse uma roleta russa do que a pessoa vai entender do que nós estamos comunicando. Isso é um perigo. Isso é muito perigoso, porque assim, a partir do momento que você tem o conhecimento e você sabe o que você quer transmitir, você tem mais segurança e você tem mais, como que eu vou dizer...
não é mais poder sobre aquilo, mas entende, assim? Você controle. Você tem mais controle sobre aquilo. A partir do momento que você faz aquilo... De qualquer jeito? Tipo assim, de qualquer jeito, literalmente, tipo, pegando qualquer coisa, você tá meio que deixando pra pessoa tirar a conclusão que ela quiser. Que é o que você falou. Então, assim, a conclusão que você tirou naquele momento, às vezes o conteúdo da pessoa até podia ser interessante, mas ela deixou meio que a imagem para você ter a sensação que você queria. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não, total. E até você falou também, né? A questão de ser fútil. Eu acho que muitas mulheres combatem isso, porque, não sei, eu acho que talvez a geração das nossas mães tinha mais essa percepção, sabe? Eu não lembro, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe se cuidava, mas, assim, ela, às vezes eu via ela passar uma maquiagem, mas quando ela ia numa festa, e minha mãe é professora também, eu não me lembro de ver ela passando maquiagem para ir para a escola, por exemplo, né? E tudo bem, ela era ali concursada, às vezes ela tinha que pegar ônibus, né? Então, assim, acaba que a mensagem, talvez quando eu era pequena, eu entendia que o quê? Era o básico, né? Tipo assim, ó, eu só vou me arrumar mais quando eu vou encontrar determinado grupo de pessoas, não para o meu dia a dia, né? E depois eu mudei muito essa concepção, porque eu acho que desde criança eu ficava inconformada que minha mãe não fazia trança no meu cabelo. Minha mãe não sabia mexer com o cabelo. Tadinha! Mas, na verdade, foi bom, porque hoje eu faço qualquer coisa com o meu cabelo, pelo fato da minha mãe não saber, Você eu foi aprendi. atrás. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que não foi ruim, né? Mas a minha mãe foi o tipo que, quando eu era pequena, ela cortou meu cabelo curto a minha infância inteira pra não cuidar do meu cabelo. Aí, agora eu tenho 2 filhas, né? E as meninas, a minha mãe fala, corta o cabelo delas. Eu falei, mas nunca, minhas filhas nunca vão ter cabelo Joãozinho. Mas never, entendeu? Aquele trauma não vai. Eu quero que elas tenham cabelo de princesa. Se quiser ter o cabelo de Bela Adormecida, de Cinderela, minha filha, deixa crescer, entendeu? Que eu cuido. Ainda à noite eu fico penteando o cabelo dela, sabe? Você se realizou com elas, não, né? Total. Só que assim, por outro lado, foi muito bom. Por quê? Porque eu lembro de pedir pra minha mãe, faz trança no meu cabelo, ela falava, e ela não tinha paciência, falava, não sei fazer. Tudo bem, mas eu fui lá e aprendi. Hoje, menina, eu faço trança embutida, eu faço trança por dentro, por fora, eu faço tudo que é tipo de trança, né? Então, e eu acho que, consequentemente, por exemplo, né, eu aprendi meu topete, que a minha marca estava falando meu topete. É a marca dela, gente. Registrado. E isso daqui foi o que eu vejo pouquíssimas pessoas fazendo. Na verdade, eu não vejo ninguém fazendo. Assim, ninguém faz isso no dia a dia, Sim, como eu sim, faço. Difícil. Né? Porque, por exemplo, eu faço isso. Acordei de manhã, me deu na telha de fazer um coque, vou lá, faço coque e tá tudo resolvido. Normalmente as pessoas fazem isso pra ir num casamento, pra ir num... Uma coisa muito arrumada, né? Entendeu? E esse pra mim, não. Pra mim é algo simples, mas é porque eu me sinto bem dessa maneira. Então, esse lado negativo da minha infância se tornou algo muito positivo. Por quê? Porque é difícil algo que eu não faço no meu cabelo hoje, né? E eu acho que isso, assim, transmite muito, às vezes, uma questão de poder, sabe? Eu acho, por exemplo, o coque, ele transmite, às vezes, uma mensagem do tipo, assim, estar mais séria, ter uma posição diferente, sabe? Tipo, normalmente eu associo mulheres com um posicionamento mais alto, normalmente elas estão de cabelo preso, né? Normalmente elas não estão de cabelo solto, né? E então, depende, às vezes, do dia, do humor que a gente tá, isso muda no meu cabelo, na maquiagem, então nem se fala, né? Mas isso está muito associado. Então, eu acho que veio talvez de casa, né? Talvez associar que imagem era algo fútil, mas não era de mim. Pensar dessa maneira. Então, embora eu tenha tido esse tipo de ensino em casa, conforme eu fui crescendo, eu fui tomando outros rumos, vendo outros exemplos e falar assim, não é porque minha mãe tomou essa decisão que eu preciso ser igual, né? E aí eu fui o quê? Na verdade, desenvolvendo aquilo que eu já gostava. E hoje sim, né? Hoje eu ainda busco cada vez mais e pra mim é extremamente claro o quanto que isso daqui não é futilidade. Isso aqui é meu dia a dia, entende? Eu vou chegar, estar mais bonito, você é mais respeitado, meu filho. Você é mais respeitado. Não adianta, entendeu? As pessoas te olham diferente, vão falar com outro tom com você, né? Então, assim, pra mim, isso é meu dia a dia, pra mim tá claro. O meu desafio é o quê? Trazer isso pro meu público, né? Porque eu acho que eles pensam muito dessa maneira. Entendi. Né? E, assim, isso é muito verdade. Dependendo da... É que, assim, estilo, ele tem eu falo que tem 2 lados que formam o nosso estilo. A nossa essência, nossa personalidade, nossas crenças, nossa criação, que é isso. Tudo isso é uma parte do estilo. Digamos que, né, divide ali uma fatia, uma pizza ao meio. A outra metade é o nosso estilo de vida. O que é estilo de vida? É o hoje. É o estado civil, é a profissão, é onde mora, etc, etc, né?
Então, o que acontece? Muitas vezes é normal, comum, a gente herda algumas coisas, né, natural. A gente foi criado por uma pessoa, seja os pais, seja avós, tios, enfim, quem quer que seja. E a gente pega muito aquelas crenças da pessoa de, se arrumar demais, não precisa disso, etc. E eu acho que tem também um grande perigo, aí falando dessa questão da futilidade, que além disso, da gente pegar de quem nós fomos criados, tem o mundo de hoje, que ele fala muito assim, que assim, tem que usar marca para transmitir poder. Tem que usar blazer, senão você não transmite poder. Eu sou consultora, eu ouço muito isso, né? Se você tiver o cabelo muito loiro, muito curto, muito longo, muito isso... Tem vários padrões que são criados. E aí é que vai acontecendo aqueles bloqueios e a pessoa vai achando que é fútil, a pessoa vai descredibilizando tudo isso. E, na verdade, não. O que falta é a pessoa achar o seu eu, a sua voz, aquilo que comunica o que ela deseja. Então, eu falo que o meu papel, por exemplo, como consultora, é unir essas duas fatias e fazer uma pizza inteira para a pessoa. Então, o que acontece? A gente sempre vai ter que levar em consideração o gosto, a personalidade, a essência, as crenças, a cultura, aquilo que está enraizado. E uma curiosidade, dificilmente essa parte do estilo é mutável. É a parte que é mais constante. Que tudo aquilo que a pessoa vem, ela normalmente vai permanecer. Sabe aquele olhar assim que a mãe fala assim, desde criança você sempre gostou disso? Um exemplo, apesar dela não gostar, desde criança você o quê? Sempre gostou de arrumar o cabelo. Total. Entendeu? Aí a gente vai pegando. A outra parte do estilo é a que muda. Muda como? Ser mãe muda muito. Eu ainda não sou, você é, mas eu tenho certeza que muda muito. Com certeza. Transições de carreira, por exemplo, como eu, né? Eu falo que o que eu visto hoje sendo consultora e o que eu vestiria provavelmente sendo do direito seria muito diferente. Com certeza. Então, são N fatores, assim, que são mutáveis. A união perfeita é quando a gente associa essas duas coisas juntas. Quem eu sou com o que é o meu momento atual, entendeu? Então, assim, essa questão da futilidade, a gente tem que desmistificar que o que é fútil para um não é fútil para outro. Eu falo muito que futilidade é ter aquilo que não se pode com os recursos que não se tem. Pelo menos para mim. Entendeu? Para mim. Porque eu até gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso, que é o seguinte, que eu tava comemorando lá que eu tinha comprado um kit de maquiagem que eu queria. Muita gente fala, nossa, que fútil. Aí eu fiz uma reflexão de quando é que foi a gente comemorar algo que a gente gostaria de ter se tornou fútil? Por que a gente só comemora um carro, uma casa, uma viagem? Por que não as pequenas conquistas? Então, por exemplo, quem não liga para a imagem, a partir do momento que começa a ligar, poxa, uma blusinha nova que a pessoa veste e fala, gente, eu tô linda, tô me sentindo tão bem, notei que os meus alunos estão percebendo a mudança, isso não é fútil. Não. Agora, a pessoa que vai lá, se endivida para transmitir uma imagem que ela não é, ou apesar de que ela gostaria, mas assim, aí sim é perigoso. Aí eu acho que entra a futilidade, mas o se sentir bem, bonita, transmitindo o que deseja, não tem nada de fútil nisso, com toda certeza. Eu concordo. Antes da gente entrar, você até estava falando, né? Quanto que os autos estão associados, né? Exato. E eu acho que o que você está falando do estilo entra exatamente no autoconhecimento, né? Que você citou. Então, às vezes, entender o que você é e aonde você está é um momento de autoconhecimento, né? Porque você entender o que é que você aprendeu, o que é que você traz, mas será que essa é a mensagem que você quer transmitir? Não, não é. Então, beleza. Então, onde nós precisamos mudar? Mas dentro do que nós precisamos mudar, o que é que te faz bem? O que é que te deixa confortável? O que é que o seu momento precisa? Né? Lembra, lá na imersão, a gente ficou pensando, nossa, essa saia não vai ser viável. Nossa, isso daqui, essa blusa não... Esse salto vai ficar muito tempo em pé. Essa blusa vai pegar no a manga vai pegar, né? Então, assim, ó, por mais que às vezes estava bonito, não era o momento de usar aquilo ali. Então, assim, existem várias formas de conhecimento que precisam ser associados a
a sua imagem, né? E assim, eu acho que quando você começa a refletir sobre isso, é você entender assim, não é porque você é mais magrinha, porque você é mais gordinha, porque você é assim ou assado, que tem que ser assim, né? É assim, você se sentir bem da maneira como você é, você se sentir bonita, bonito, da maneira como você é, você se aceitar e trabalhar em cima da sua beleza, porque todos nós temos uma beleza, né? E aí é uma questão de você ressaltar aquilo que você tem de bom, mas para isso você tem o que? Se conhecer, né? Então, por exemplo, você falou que ser mãe muda muito, é verdade. Por quê? Porque eu, como mãe, por exemplo, se eu vou comprar um biquíni, né? Eu tenho que pensar no biquíni o quê? Abaixa, levanta a mão. Exatamente. Pega aquele a criança, larga a criança. que, assim, não vai me deixar na mão, entendeu? Por quê? Nem porque no não vai mar, nem com as crianças, exatamente. Né? Então, assim, eu sempre tenho que comprar o quê? Aquele mega reforçado que eu sei que eu posso ter qualquer tipo de movimento que ele não vai aparecer nada, né? Por quê? Porque a minha movimentação ali vai depender disso, né? Então, ou básica, né? Por exemplo, depois que eu virei mãe, eu já não usava muito decote, né? Eu já não usava muitas coisas abertas. Depois que eu virei mãe, então, eu olho aquilo ali e falo, gente, eu não me reconheço nisso daqui, né? Às vezes uma blusa mais decotada, que seja de manguinha, assim, eu falo, eu não me sinto confortável nessa situação. Por quê? Porque eu acho que não transmite, né? A mensagem que eu gostaria, né? Eu não estou mais nesse momento. Quando eu era solteira, mais nova, eu transmiti uma mensagem. Agora, eu transmito outra mensagem, né? Acho que é mais ou menos esse caminho, mais ou menos esse. E isso que você estava falando, Ana, que é os 3 autos, é muito legal para o pessoal entender isso. Que eu falo que tem 3 autos, especialmente na nossa vida, que são muito interligados, né? Que é o seguinte, quanto mais autoconhecimento nós temos sobre nós mesmos, por isso que é autoconhecimento, né? Então, quanto mais, assim, entender quem nós somos, o que nós queremos, onde queremos chegar, etc, etc. E isso vem o quê? No caso, do nosso bate-papo hoje, da consultoria. Mas, então, entender qual é a modelagem que me favorece? Quais são as cores que me vestem bem e eu me sinto mais valorizada? Qual é, por exemplo, o tipo de sapato que... Enfim, autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tem, mais autoconfiança, consequentemente, você terá. Por quê? Quanto mais conteúdo sobre si mesmo, e isso entra consultoria, isso entra terapia, isso entra N coisas, né? Cursos, enfim, profissionais em todos os sentidos, mas quanto mais conhecimento, mais autoconfiança a gente vai ter. E quanto mais autoconhecimento e autoconfiança, mais autoestima. As pessoas, elas querem muito assim, nossa, minha autoestima não tá legal, eu não sei o que tá acontecendo e tudo mais. Talvez o que tá faltando é autoconhecimento. É lá o primeiro estágio. É você entender sobre você. A gente também desmistificar um pouquinho assim, ó. A pessoa vê alguém que ela admira usando uma peça. A mulher tem muito disso, tá? Os homens às vezes também, depois eles vão contar, mas mulher eu sei que tem muito disso. Aí a gente vê a pessoa ali, linda, maravilhosa e tudo mais, transmitindo alguma coisa, e aí ela vai lá e prova aquela roupa, do jeito que a pessoa estava usando, e ela detesta. Nela não funcionou. O que ela pensa? Eu sou o problema. É só no meu corpo que não dá. Eu falo que quando a gente faz tanto a coloração quanto a parte do estilo, a gente entende que tem coisas que foram feitas pra você e que não faz sentido pro outro e vice-versa, tá? E aí, eu pensei aqui em uma coisa que é bem importante, assim, até pro pessoal fazer um exercício em casa, assim, mentalmente deles começarem a pensar. Que eu falo muito para as minhas clientes, que tem os 3 Cs da sua imagem. O que são os 3 Cs da nossa imagem? É a clareza, é a coerência e a constância. Igual você falou, a gente pensou em vários detalhes ali do look. Consegue levantar a mão? Não consegue? Consegue ficar muito tempo de pé? Não consegue? Tá. Então, primeira coisa, o que a gente pensou naquele look? E isso serve para qualquer look, isso serve para nossa vida. Primeira coisa é ter clareza. O que eu quero com a minha vestimenta, o que eu quero com a minha aparência, o que eu quero transmitir. Então, eu sempre falo, elege ali algumas palavras que são importantes para você. Por exemplo, tem pessoa que fala para mim, Nadine, eu quero parecer mais elegante, mais feminina e mais moderna. Outra já chega e fala, Nadine, eu quero parecer mais poderosa, mais clássica e mais, sei lá, mais romântica. Imponente. Entendeu? Cada um vai ter a sua palavra. Então, clareza é isso. É entender o que você quer transmitir. Porque eu falo que a gente passa por vários estágios antes do autoconhecimento, que é o seguinte.
Meu Deus, eu olho aquele guarda-roupa e eu não me reconheço em nada. Aham. Quem nunca abriu o guarda-roupa e não teve essa sensação? Eu acho que eu tô assim comigo. A gente vai resolver, Socorro. A gente já começou, mas vai resolver Aham. mais. Então, o que o primeiro passo? Eu brinco que, pelo menos se você ainda não sabe o que você quer, comece a perceber o que você não quer. Aham, já é um começo. Já é um começo. A clareza, ela começa aí. Então, clareza é isso. É começar a entender o sim ou não, tá? A gente já elimina uma boa parte. Segundo passo muito importante, ter coerência com a sua vida, com o seu estilo de vida. Se você tem filhos, igual você falou, isso precisa ser coerente com o seu dia a dia. Se você passa muito tempo em pé, se você passa muito tempo sentado, se você mora num lugar calor, se você mora num lugar frio, coerência. Eu, por incrível que pareça, eu atendo muitas mamães recém-maternidade. Aham. Então, assim, é um público que vem muito pra mim. Então, pensa comigo, ela tá ali, ela acabou de ter bebê, vamos supor que a criança tá ali com 6 meses, ela me procura e ela tá indo voltar ao trabalho dela. E ela quer mudar a imagem e tudo mais. Ela pode falar pra mim que ela quer passar a elegância e o poder que for. Tem lógica eu colocar ela no salto 15? Não. Não tem. Ela vai carregar um bebê de 12 quilos ali no colo, 10. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Então, nós precisamos ser coerentes com isso. E o último, que eu falo que é o C que dói um pouquinho. E na vida, assim, tudo, ele depende dele. Mas é o C que tem mais relevância para isso tudo funcionar, que é o C da constância. Então, assim, não adianta a gente colocar em prática igual os teachers, né? Eles vão falar assim, ai, tá bom, eu ouvi o podcast, então amanhã eu vou me vestir melhor. Aí ele faz isso 3 dias, aí os outros 3 ele larga, aí mais 2 ele faz, aí mais 1 ele não faz. Não vai adiantar. Tudo na vida, na academia, na dieta, em tudo, é a constância que dita. Total. Né? Então, clareza, coerência, constância. Então, esses 3 Cs aí são a chave para muita coisa. Até pra gente, como que eu vou dizer assim, ser mais empático com nós mesmos. Especialmente esse C da coerência de pare de olhar para outras pessoas, às vezes, com uma realidade diferente, igual a pessoa que acabou de ter bebê, é diferente o momento de vida dela com outra que ainda não tem. Então, ou outra que tem uma criança mais velha. Isso, que já não tem essas necessidades, entendeu? Total. E é engraçado você ter falado isso, porque lá na imersão, uma das minhas palestras, eu falei algo semelhante. Eu falei que uma das coisas que me levou, né, a ter sucesso, né, sair de professora, menina, eu comecei minha primeira escola, minha primeira CLT, eu ganhava R$12 hora aula. Uau, né? Tipo assim, surreal, Deus. né? E chegar e estar em cima de um palco, vendendo ali uma mentoria de R$12 mil, que é uma mega diferença. Com certeza. Eu não falei clareza, coerência e constância, eu falei clareza, constância e disciplina. Opa, mas né? já tem alguma coisa em comum. Exatamente. E eu tava falando assim, que quando eu vejo isso, é mais ou menos assim, ó. Às vezes a gente não tem clareza do que é que nós queremos, né? E tudo bem, às vezes a clareza, ela não é o primeiro passo. Exato. Né? Aquele famoso assim, não estou pronto. Tranquilo, mas não é porque você não tá pronto que você não vai começar. Aí eu dei um exemplo assim, imagina aquela pessoa que começa na academia porque o médico chegou pra ele e falou, meu filho, ou você larga a mão de ser sedentário, você vai morrer cedo. Né? E aí ele toma a decisão, não vou ter que ir na academia porque eu não quero morrer cedo. Né? E aí ele começa sem um objetivo claro. Ele fala assim, ó, só não quero morrer, entendeu? Então ele sabe o que ele não quer morrer cedo, né? Não por causa disso. Eu não quero primeiro, pelo menos, né? Só que aí essa pessoa, ela começa a ter o quê? Ela começa a ter ali uma constância, né? E ela começa ali, por ter constância, ela começa a ter resultado, né? Então ela fala, nossa, olha, eu vim aqui pra não morrer, mas não é que a minha cintura tá ficando melhor, não é que a calça encaixou melhor, que bacana. Acho que eu vou procurar uma coisa a mais, acho que eu vou numa nutricionista também. Aí a pessoa, ela já começa a dar o outro passinho, né? Ela fala assim, bom, então, será que se eu associar, então, isso que eu tô fazendo, mais uma nutricionista, mais uma dieta, eu vou ter mais resultado? Você vai ter. Aí você começa a ter o quê? A sua constância, ela começa a virar aqui, uma disciplina. Porque você começa a enxergar que não é só para sobreviver. Além
além de sobreviver, eu tenho outros benefícios com isso. E vai chegar um momento que essa pessoa que chegou ali para não morrer, ela já está no seguinte estágio. Putz, como é que eu faço para diminuir o meu percentual de gordura, aumentar a minha massa magra, porque no final do ano que vem eu quero correr uma maratona. Perfeito. Tipo, a pessoa chegou sem clareza nenhuma, mas a constância e disciplina começou a dar clareza de onde que ela queria chegar. Ela não chegou com aquela clareza, né? Uhum. Mas as circunstâncias, e ela só foi o quê? Constante e disciplinada com as circunstâncias. Fez com que ela tivesse uma clareza de uma nova possibilidade, né? Por quê? Porque cada vez que a gente sobe um degrauzinho, hipótese de qual seja o degrau, na vida pessoal, na vida profissional, você tem um novo horizonte, né? Então, assim, você enxerga novas possibilidades. A pessoa que tá buscando sobreviver, ela não tá pensando no percentual de gordura dela. Ela tá pensando assim... Ela tá no estágio 1 ainda, calma, tipo gente, assim, né? Como é que eu diminuo a gordura pra não ter um infarto, entendeu? Então, assim, não tem como essa pessoa pensar nisso. Agora, conforme você vai evoluindo, as coisas começam a ter novos sentidos. Perfeito. E você começa a ter novos desafios, né? Então, assim, você começa a ter novas zonas de conforto, né? Porque a sua antiga zona de conforto já não é mais nem sua realidade. Então, é engraçado, porque eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, não foi a clareza que me levou a ter sucesso. Muito pelo contrário, né? Na verdade, assim, é todo um conjunto de situação. Mas, assim, com certeza, a constância e disciplina me levaram a ter clareza do que é que eu queria. E a clareza, voltando para a constância e para a disciplina, me levam cada vez mais longe, perfeito, né? Então, assim, não é, eu acho que isso daqui não seria nem um triângulo, é mais um círculo mesmo, né? Tipo assim, quanto mais você tem uma coisa, mais você tem a outra e mais... Você vai revisitar a clareza de vez em quando, né? Com certeza. Peraí, será que continuo querendo ir naquela direção? Aquele ponto, né? Eu subi um novo degrau, será que eu quero realmente isso daqui, né? De repente, assim, eu não quero correr uma maratona, mas de repente se eu correr 10 km, eu tô feliz da vida, né? E aí você vai evoluindo. Então, eu acho que, assim, é a mesma coisa que a gente tá usando, né? Que você usa pra buscar ter uma vida de sucesso pessoal, profissional, é o que você tá usando aqui na aparência, né? Eu achei engraçado porque, assim, foi bem semelhante. Foi. Deu match aqui, sem a gente combinar, inclusive. Não, certeza. Né? Você falou que são os 3 Cs, o meu eu falava que era o CCD, né? Que era da disciplina. Porque eu falo muito pra ele sobre questão de disciplina, né? Eu de manhã, né? Eu vou na academia 5:30 da manhã, né? Todo mundo que me segue lá nos stories sabe que, tipo, 5:30 da manhã estou chegando na academia, porque é o horário que eu posso. E se isso é importante pra mim, eu vou fazer, né? Porque é o seu inegociável. É inegociável, né? Porque eu acredito que aquela pessoa que fala que não tem tempo, mentira. Você sabe que é mentira. O que você faz da meia-noite às 6? No caso da Ana, antes disso, ela vai na academia. Certeza. Não, e assim, uma coisa que a minha mãe falava que eu acho que é muito assertiva é, minha filha, tempo a gente que faz, tá? Então, quanto mais coisa você fizer, mais coisa você consegue fazer, porque você sabe que você tem pouco tempo. Então, pouco tempo que você tem que bem aproveitá-la, né? Então, assim, eu não tenho tempo de ir na academia às 7, mas eu tenho tempo de ir na academia às 5:30. Por quê? Porque foi o horário que minhas filhas ainda não acordaram, eu ainda não tenho que arrumar elas pra ir pra escola. Então, assim, das 5:30 às 6:30, eu estou impreterivelmente na academia, né? Menina, eu só não vou quando assim, meu Deus, alguém acordou à noite, teve febre, eu não consegui. Mas de resto, minha filha tem chuva que me segura pra não ir pra academia. Total, né? E aí, depois o quê? Depois eu vou entrar na rotina, vou levar minhas filhas vou trocar, vou tomar café com elas, depois eu vou vir trabalhar. Aí eu chego aqui às 8, eu já fiz tanta coisa que eu falo, cara, quem faz às 8 faz o quê, Davi? Quem acorda às 8? É o milagre da manhã, né? Meu Deus, cara, quem acorda às 8 fez o quê? Porque eu já fiz tanta coisa, já resolvi tanto pepino às 8 da manhã, né? E aí, quando eu chego na academia às 5:30, eu sempre escrevo a mesma frase. A disciplina te leva a lugares onde a motivação não alcança, né? Por quê? Porque chega um momento que você não tem mais paixão, né? Você não faz aquilo porque, nossa, eu amo fazer aquilo. Cara, eu não gosto de fazer agachamento. Não vou falar outra palavra porque eu não gosto de falar outras palavras. Mas eu não gosto de fazer agachamento. Toda vez que eu vou na academia fazer agachamento, eu vou assim... Ai, meu Deus, que raiva. Mas eu tenho que ir, entendeu? Por quê? Porque o bendito do exercício faz efeito. Não, faz um efeito que é só ele que faz, entendeu? Mas eu vou xingando por dentro, mas eu faço, entendeu? É o quê? Disciplina. Eu gosto, não gosto. Vou motivada? Nem um pouco, entendeu? É a constância, né? Eu tomo pré-treino. Quando eu vou fazer agachamento, eu tomo 2 pré-treinos, entendeu? Pra ver se anima. Oh, Deus, Senhor, me ajuda. Ai, meu Deus. É exatamente isso, entendeu? Eu vou simplesmente pela disciplina. A motivação fica em casa, não existe, entendeu?
mas a disciplina está ali. Então, quando a gente aplica isso em várias coisas da sua vida, né, em vários setores da sua vida, você começa a ter resultados diferentes, né? É aquele famoso hábito atômico, né, que tem no livro, né, que ele fala são pequenas mudanças. Às vezes, ele dá um exemplo que eu acho muito legal, né, que é assim, se você muda o nariz de um avião 1 grau, se você for andar de uma cidade para outra, não vai fazer muita diferença, né? Você vai sair daqui, você vai ali. No entanto, se você mudar 1 grau no nariz de um avião e ele atravessar o oceano, ele vai parar em outro país. Então, nossa, é verdade. 1 grau faz diferença? Faz diferença. Muito. Pode ser que a curto prazo você não sinta a diferença, mas ele está fazendo diferença. Mas a longo prazo, ele faz muita diferença. E aqui a gente entra com a disciplina. Então, por exemplo, às vezes, você se acostumar a não estar bem arrumado e você negar isso, a curto prazo pode ser que isso não tenha um impacto. E a longo prazo? Como você se enxerga, né? Qual que é o valor que você vê em você mesmo? Será que você não cobra mais caro porque você não está vendo valor naquilo que você está enxergando, e não é de hoje. Você não enxerga valor há anos. Há anos você olha para o espelho e você acha que... Você acaba falando que você não merece alguma coisa. Imagina que você vai fazer... que você vai cobrar mais caro. Imagina que alguém vai aceitar aquele tipo de coisa, que é absurdo. Por quê? Acha que porque não é para você. Sempre nunca é para você, né? Você não é merecedor daquilo, né? E isso é o quê? Na verdade, foram pequenas ações que você fez ao longo de anos e anos e anos que estão levando ao resultado que você está hoje. É fácil sair dessa posição? Não, né? Porque eu falo que é uma quebra de exoesqueleto, né? E não é fácil, é doído. Quando você quebra o exoesqueleto, a gente tem lagosta lá em casa, menina. A gente tem um aquário enorme. A gente tinha 4, os peixes comeram, restou uma. Meu Deus! Sério. Porque exatamente isso. Quando a lagosta, a gente tem mini lagosta, né? Uhum. A lagosta, ela tem exoesqueleto, né? Quando ela vai trocar o exoesqueleto dela, a gente já percebe porque ela fica muito agitada. Parece que ela tá nervosa, assim. Ela começa a pular dentro do aquário, você já sabe. Tipo, ela vai quebrar o exoesqueleto dela. Porque possivelmente incomoda, ela tá crescendo e não tá cabendo mais dentro daquele esqueleto. Não sabia disso. E aí ela quebra o exoesqueleto e ela sai. E quando ela sai, ela fica em torno de 3 a 4 dias extremamente sensível, porque ela só tem carne, ela não tem exoesqueleto. Então ela fica extremamente, vamos dizer assim, suscetível a virar comida de peixe. Entendi. Por quê? Porque quando ela tá com o exoesqueleto, os peixes não conseguem comê-la. Mas quando ela tá sem o exoesqueleto, ela vira comida. Tanto é que a gente perdeu 3 lagostas porque viraram comida de peixe, porque elas não conseguiram se esconder. Então, é um momento que ela quase não se alimenta, porque ela tem medo de sair, porque ela pode virar alimento de peixe. Então, quando a gente está nessa nossa própria crosta, é muito semelhante. Então, a mudança, a primeira coisa que a mudança faz, ela incomoda. Ela incomoda, você fala, meu Deus, não vou fazer isso, não vou. Por quê? Por mais que a zona de conforto não seja confortável, é a sua zona de conforto, e aí incomoda muito. E aí, o que acontece? No primeiro momento, você fica extremamente sensível, né? Você fica sensibilizado, né? Até mais, né? Por quê? Porque qualquer coisa pode te atacar. Você tá frágil, entende? Você tá assim, um cristal que qualquer coisa pode te quebrar. Até você passar o quê? Esse período e você começar a se fortalecer e reconstruir um novo exoesqueleto, né? A natureza é muito perfeita para trazer esses exemplos pra gente. Não, adorei. Né? Esse exemplo, ele funciona para muita coisa na vida, para imagem, para tudo. E pra gente é muito real, porque a gente tem um aquário e a gente vê isso, tipo, mais de uma vez por ano ela troca de exoesqueleto. Eu acho que, na verdade, 2, 3 vezes, nem sei quanto que é. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente vê isso, entende? E isso, pra mim, é extremamente claro. E depois que você quebra aquele esqueleto, aquilo lá tá morto, entende? Aquilo lá não existe mais, não é mais a lagosta, entende? Agora a lagosta, ela é diferente, ela tá maior, ela tá mais pomposa, né? E até ela crescer novamente, aquele é o novo normal dela, né? Então, eu vejo que, assim, meus professores, quando eu vou falar sobre aparência, muitas vezes eles estão naquele exoesqueleto e... Que tá prendendo eles, que eles não querem sair daqueles, difícil de quebrar, menina, é difícil. Por quê? Porque muitos anos transmitindo a mesma mensagem pra si que eu não tenho valor, mesma mensagem pra si de eu sou o que eu mereço ser, né? Ou que tá muito bonzinho aqui, tá confortávelzinho, né? Sendo que a pessoa pode muito mais. Não, total, ela pode, às vezes, assim, tá um mega passo que o outro enxerga e ela própria não enxerga. Por quê? Porque a mensagem que todos os dias ela mandou para ela mesma, né? 1 grau que você mudou, então 1 grau pode não fazer diferença aqui em 6 meses, em 1 ano, mas você pode ter certeza que em 3, 4, 5, 10 anos isso vai fazer a diferença, né? Lá na frente você vai ter o resultado, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Então, você pensar na aparência não é, às vezes, algo de imediata, mas a longo prazo afeta você psicologicamente,
afeta você profissionalmente, afeta você pessoalmente, né? De várias maneiras, De concorda? várias. E assim, uma coisa, às vezes é desconfortável. Às vezes vai doer um pouquinho, sabe assim? Mas vai ser por uma coisa boa. Esse exemplo da lagosta, eu vou usar ele pra minha vida, hein? E eu vou usar do leite condensado. Gostei dele, viu? Mas é verdade. Mas é perfeito pra isso. Porque assim, se ela se mantivesse ali, se a gente olhar só para aquele primeiro estágio, digamos assim, é mais ou menos isso. É quando a gente começa a ficar meio insatisfeito, mas tá gostosinho, tá confortável. Aí começou a ficar desconfortável. Mas é porque tá acontecendo mudanças. E a mudança, ela vem para algo bom. E aí depois ela passou ali, não vai ser comida de peixe, e enfim, tem um novo esqueleto, né? Igual você tá falando. A consultoria é uma ótima analogia para isso. Dói um pouquinho às vezes você vai achar que é tudo muito difícil. Quer ver um vídeo também incrível que eu vi uma vez, que é o seguinte: a gente vê aqueles maratonistas lá saltando em varas, ou então correndo sei lá quantos metros, e a gente pensa assim, nossa, mas isso aí, só ele pra fazer. Ele não nasceu sabendo aquilo. Ele treinou muito para aquilo. E essa parte do que a consultoria que nós fazemos é exatamente isso. Não pense que assim, meu Deus, e aí, o que eu faço? Eu não sei. Busque informação, busque um profissional, busque rede social hoje é para isso, né? Eu falo que nós, consultoras, a gente traz muito conteúdo, às vezes, para agregar até ali de quem está nos seguindo. Então, para isso, para a gente sair da zona de conforto, porque quando a gente rompe essa zona de conforto, muita coisa a gente consegue conquistar. Não, total. Só que eu acho que como a mudança ela é desconfortável, a gente foge do desconfortável. Só que você já viu aquela máxima, né? A gente aprende na dor, não é no amor. Assim, é o ser humano, né? Não é só eu, não é você. Nós aprendemos na dor. E aí nós tendemos o quê? A fugir da dor. Ou seja, querendo ou não, você foge do conhecimento, né? E aí eu lembro quando nós fizemos, né, a nossa consultoria, você falou, Ana, dourado não é essa cor. Olha, eu sendo teimosa. Não, calma. Mas não vamos assustar todo mundo. Não. Só que eu fiquei super chocada. Eu falei, menina, eu não tenho, eu acho que nada acessórios prata, né? Mas eu tentei, né? Não, eu tenho mais hoje. Eu tenho mais. Tentei. Eu coloquei uma blusa azul, coloquei o prata. Eu falei, nossa. Quando eu coloco... Eu lembro que logo que a gente fez, que o azul é muito a minha tonalidade, né? Porque ele faz sumir as minhas manchas. Gente, é impressionante. Impressionante, menina. E aí eu lembro que eu comprei um monte de roupa de academia azul. Tudo era azul. Ainda mais 5:30 da manhã. A gente quer tá bonito, nossa, né? Pelo amor de Deus. E aí, assim, é impressionante colocar o azul, o quanto que muda o meu rosto. Eu não tenho olheira de manhã. Eu não tenho... Acorda plena. Nossa, e não é, na verdade. É aquele reflexo daquela cor que traz isso, né? Isso. E eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha nenhuma roupa azul. Você acredita? Eu acredito. Se entrar lá no meu Instagram, eu sou banhada no laranja. Antes de eu fazer minha consultoria, nunca nem ligava pro laranja. Nem tchum. Porque, primeiro que assim, eu gostava de cor, mas eu tinha o pensamento da que a maioria tem. Sempre funciona pros outros, pra mim não. E aí a gente descobre que, pra você funciona também, entendeu? Então, a partir do momento que eu descobri a minha cartela, que é inclusive o oposto da Ana nesse sentido, a da Ana é fria, a minha é quente. Então, esse tom, inclusive, hoje é o tom do meu azul, é um tom do azul mais turquesa. Um ponto colorido que as pessoas verem no vídeo é a Nadine aqui no vídeo. Então, é isso. A gente vai quebrando, assim, algumas coisas. Hoje eu tava falando novos padrões, né? Totalmente, ó. Hoje eu tava falando com uma cliente antes de vir pra cá, eu tava atendendo, né? E ela é uma pessoa que ela falou assim, eu adoro amarelo. Eu ia falar laranja, amarelo. Só que eu tenho só uma blusa amarela. Eu falei, mas por quê? Ela falou, eu sou muito branca, então a vida inteira aqui que eu ouvi, você é branca, usa cor forte, cor mais escura, mas... Eu falei... Às vezes isso aí é um puro engano. Vai ter quem bata com essa teoria aí e vai ter quem não. Então, por exemplo, você fica linda com cores frias. E se a gente olhar a nossa beleza, não é tão diferente, né? O tom da pele até lembra, o tom da raiz não é tão distante, mas você fica linda de cor fria. Eu fico linda de tom quente. E é legal quando a gente descobre isso, é um mundo de possibilidades que a gente... esse azul não tinha nenhum, não. Agora, onde eu olho, eu falo...
esse azul, deixa eu testar. A gente se abre, né? Muito. O que você falou, voltando lá aos autos, né? O autoconhecimento. Quando você não conhece, você não se abre pro novo. Porque você fala, não vai dar certo. Você já julga, né? A gente julgando aqui de novo, ó. Você já julga. Você fala, isso aqui não é pra mim, isso aqui não vai dar certo. E, de repente, quando você descobre uma nova possibilidade, você fala, por que não? Né? Deixa eu ver. Lembra, o branco não era a minha cor, mas pra imersão a gente comprou uma jaqueta branca, né? Um blazer. Um blazer branco, né? E falou assim, mas como que o blazer branco ficou bom? Mas toda a jogada que nós fizemos ali era um macacão azul, tinha todo um prato em volta, entende? Então, assim... É verdade, agora você tem acessórios prata ainda daquele dia lá. Quase que eu pus. Eu falei, não, mas não vai combinar com essa roupa. Mas com essa blusa combina com o dourado. Exatamente, essa blusa ela chamou dourada, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu queria trazer aquele, né? Mas assim, é o autoconhecimento, né? Se eu não tivesse feito a minha coloração, eu continuaria não comprando, eu não me abriria ao prata. Sim. Né? Por quê? Porque não era aquilo que me atraía, né? E aí eu falava, não é isso. E agora não, agora eu tenho outro olhar pro prato, muito mais carinhoso. Às vezes eu dou uma... mas eu vou falar uma coisa engraçada. Eu fiz a minha coloração em 2019, já faz muitos anos. Eu era 100% prata. Sério? Sério, eu falava assim, nossa, acho dourado envelhecido, eu não gosto disso, assim, sabe? Não me via. Aí, a hora que colocava lá o tal do dourado em mim, eu falei, o que é? Eu sou do dourado? É sério? Aí eu comecei a olhar o dourado com mais amor, mais carinho. Eu falei, peraí... Isso aqui fica bom. Agora o cabelo é dourado, o brinco é dourado. Mas entra muito isso que eu também bato muito na tecla, né? Igual você tá brincando. Você falou assim, adoro esse dourado, mas o prata é minha cor. Consultoria também não é aprisionamento. Não tá escrito em pedra. Não, exatamente não. Então, assim, é óbvio que a gente vai saber que quando nós estamos com as nossas cores, a gente vai se realçar mais. Porém, hoje você fez um truque. Você está com o dourado, que você adora, ok, tudo mais, mas a sua maquiagem tá fria. Então, sempre vai ter um ponto, tá? Eu abri mão de uma coisa, vou colocar em outra. Então, assim, nenhuma verdade absoluta nesse sentido, muito menos da coloração. Então, é pra somar, não pra... né, restringir. Exatamente. É que nem dieta, né? Aquela dieta muito restrita, gente. Ela não vai durar, né? Não funciona. Você não consegue levar pra vida, Exato. né? É aquele mais famoso regime, né? Que a gente faz aquele pequenininho, você não consegue manter. Quando você faz uma dieta de verdade, você tem que ter uma vida normal, né? Você tem que estar, assim, dentro da sua realidade, né? Não adianta a pessoa querer colocar umas frutas nada a ver, que você nunca comeu na sua vida, você não gosta, não vai funcionar, né? E eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, eu ainda uso bastante dourado, mas eu consigo hoje fazer esse tipo de combinação. Então, será que com essa roupa aqui tá me ressaltando? Por exemplo, hoje eu não uso dourado com branco. Eu usava. Por quê? Porque ele me apaga muito. Ele não fica legal, sabe? Tipo, o branco hoje, pra eu usar um branco, eu preciso ter uma outra coisa ali que tá brigando com ele pra ele poder me deixar bem, entendeu? Porque senão ele não vai ali comigo, entendeu? Não vai com a minha cara. Né? Mas assim, hoje eu enxergo, porque antes, às vezes eu fazia um vídeo, né? Porque a gente faz muito vídeo aqui, né? E aí eu falava, caraca, não... Tô apagada, mas eu não sei por quê. Exatamente. Essa é a grande questão. Exatamente. Até uma foto, né? Nossa, eu não tô gostando, mas eu não sei dizer o que é. Aí você vai ver, é isso, né? A cor não estava te favorecendo. A da imersão, todas as fotos que eu olho, eu gosto. Ai, né? Que bom. Então deu super certo o nosso personal shopper. Não, total. Não, ficou dentro da minha paleta ali. Algumas coisas ficaram até diferentes, mas ficou dentro da proposta. Ficou super. Né? Então, assim, não teve uma foto que eu olhava pra mim que eu falava, não me senti bem. Não. Que bom. É completamente diferente. Aí faz o quê? Aumenta a autoconfiança, aumenta essa autoestima. Melhora o quê? Pra nós, que somos profissionais liberais, a gente vende o tempo todo, né? Então, você estar autoconfiante, consequentemente... venda garantida. Com certeza. Porque não tem essa história, mas a pessoa não quer meu filho, eu faço querer. Entendeu? Exato. Não é? Eu falo, uma mulher e um homem que seja autoconfiante, ninguém segura. Não. Ninguém segura. Agora, quer fazer um teste? Sai de casa num dia não gostando do que você tá vestindo. Você nem sabe por quê, mas você não gosta. Eu duvido que você vai vender ou que você vai se relacionar com as pessoas da mesma forma. Não vai. É como se a gente só quisesse que... Ai, nem quero ver ninguém, nem quer. Agora, sai um dia se sentindo bem, bonita, transmitindo o que você deseja.
Duvido que seu dia não vai ser diferente. Você faz qualquer coisa. Então, isso impacta muito, né? Não, assim, muito. Tem uma frase, não é exatamente assim, né? Mas num vídeo que eu vi de uma moça falando sobre a importância do posicionamento, né? Que ela falava, if you can't make it, fake it. Né? Se você não pode fazer, então finja que você possa. Porque o seu cérebro, mais cedo ou mais tarde, ele vai entender que você pode. Né? Então, assim, é uma questão de treino, né? Então, assim, eu não sou bonita. Não, você é. E se acostume a ser, né? Então, se faça bonita todos os dias, o que faz você se sentir bem, né? Porque vai ter alguma coisa ali que faz você se sentir com mais autoconfiança. Então, como que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Então, fake it. E eu sou totalmente disso. Cara, se eu não posso, eu finjo que eu posso, entendeu? Então, não tem essa de não vou querer. Eu faço querer, né? Por quê? Porque não tem opção de dar errado. Eu falo isso pra eles. Eu falo, você tava falando do plano B, né? Eu brinco com eles que isso não tinha o B, era uma dar certo. Exatamente. Eu falo assim, olha, a causa da morte do plano A é o plano B, entendeu? Porque se você tem plano B, você não se entrega 100% ao plano A. Sim, não tem jeito, sim, ou não é? É né? verdade, claro. Então, assim, eu sempre penso, não existe opção de dar errado. Se eu estou aqui, isso daqui é para dar certo. Pronto, entende? Então, assim, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance pra dar certo. E aí entra esse ponto, né? Então, assim, não tem chance, né? Não tem. E, eu acho que é legal até deixar uma tarefinha. Posso deixar também? Claro que pode, Eu acho que é uma coisa muito legal, assim, para as pessoas fazerem em casa e que elas vão ver tudo que a gente tá falando de uma forma um pouquinho mais já palpável, para elas colocarem a mão na massa. Que é o seguinte, sabe o Pinterest? Aquela ferramenta super legal, cheia de inspirações. Faça 2 pastas lá. A primeira pasta é a pasta do jamais seria. Legal. Essa pasta do jamais é legal. Eu faço isso com as minhas clientes numa das etapas da consultoria. O que é a pasta do jamais seria? É a pasta do início da clareza. Se não sabe do que é, primeiro comece com o que não é. Então, a pasta do jamais seria é onde você vai colocar... Não coloca muito look também. Eu falo assim, coloca até 10, 15 no máximo. Propostas que você olha e não só de looks que você fala, ai, que feio, ai, que brega. Não, esquece essas palavras, feio, brega. É looks que você até acha bonito, mas fala, eu não me vejo usando. Então, pode ser por uma combinação, por um estilo de peça ali que você não gosta. Então, primeira pasta, jamais seria. Segunda pasta, como eu gostaria de ser. Essa segunda pasta, ela é muito legal, porque eu percebo que, de verdade, uns 80% das pessoas que me procuram, elas não fazem ideia do que elas querem. E, igual eu tô falando, igual você também falou, tá tudo bem, às vezes a clareza, ela vem do caminho, né? Mas essa pasta é exatamente para isso. Pra gente começar a olhar e falar assim, nossa, eu nunca tinha reparado que eu gostava tanto disso. É legal isso. E faz a pasta não tão... Como que eu vou dizer assim... Pensando... Não tão pensando milimetricamente. Eu digo assim, porque senão, às vezes, você vai pensar assim, eu preciso gostar disso. Faz a pasta com o que você gostaria. Então, você vai lá separar as imagens, tá? Depois, o seu exercício é analisar tudo aquilo. Você vai começar a reparar assim, você falava assim, caramba, olha o tanto de look que eu coloquei que tem, sei lá, vou chutar, tá? Decote. Eu nem percebia que eu não gostava tanto de decote. Tá. Aí você vai começar a analisar e falar assim, olha, eu nunca tinha percebido que eu gostava tanto de calça alfaiataria. E a minha pasta do gostaria de ser tem tanto disso. Você vai entendendo padrões. Quem às vezes, por exemplo, Nadine, ainda não consigo passar por uma consultoria, ou então, Nadine, eu quero um primeiro... Faz isso. Faz esse primeiro passo. Claro que às vezes interpretar tudo isso sozinha não é fácil, né? Mas pelo menos para você entender o seu olhar, o que você se agrada e o que você não se agrada. Então, ali, a gente começa a identificar o que eu, por exemplo, quando vou trabalhar com uma cliente, vejo como elementos de design. O que é isso? Pra gente não falar grego aqui, né? Elementos de design nada mais são do que aqueles elementos que, somados no nosso visual, dão um resultado. Exemplo, imagina o look como uma equação. 1 mais 2 mais o 3 mais o 5 mais o 7 dá tanto. Nada disso sem somado dá o resultado. O nosso visual é a mesma coisa. Então, o elemento de design é
A linha que isso forma no seu corpo, a cor que é, o tecido que é, a textura que tem. Então, a gente também passa a desmistificar algumas coisas que as pessoas fazem a gente acreditar. Quer ver um exemplo? Que tudo que tem babado é fofo. Tudo que é jeans, look jeans, é básico. Gente, se eu colocar um jeans, um escarpão, uma camisa super arrumada, um brincão, uma maquiagem, vai ser básico esse look? Nunquinha. Entendeu? Quantos looks o babado é mais dramático, ou seja, mais imponente, mais pá, do que fofinho. Então, esses elementos de design vão fazer a pessoa ir entendendo os padrões que ela gosta. Que às vezes ela nunca nem percebeu. Sabe assim, de começar às vezes salvar... Tem alguém que ela acompanha no Instagram, que seja também, nem precisa ser só no Pinterest. Ela consegue ali salvar... Puxa, adorei o look dessa pessoa. Faz uma pastinha de looks e inspiração. Sabe aquele dia que você acorda zero inspiração? Vai lá dar uma caçadinha. E assim, óbvio, né? Se inspirem com aquilo que faz sentido com o seu momento, com o seu corpo, exato, coerência. Né? É igual as clientes, não sei se você lembra, na coloração eu bato muito isso na tecla do seguinte: que tipo de referência você tá levando pro seu cabeleireiro? E aí a pessoa erra lá e você fala assim, a culpa é dele. Eu falo, pera lá, você levou vamos supor, a pessoa tem um cabelo castanho escuro. E ela leva um cabelo que a raiz da pessoa era loira escura e ela ficou loira e deu super certo. Falei, nunca que vai funcionar. A referência não tá legal, entendeu? Então, faz as duas pastas, analisa ali, né? Faz a consultoria também, óbvio. Que é até mais fácil, Mas, se não, já é um primeiro passo. Começa a analisar os elementos ali que aparecem mais no que você não gosta, que aparece mais. Isso ajuda a fazer compras mais assertivas. Às vezes, você vai lá e compra sempre uma coisa e não gosta. Compra sempre uma coisa e não gosta. Você vai notar lá que às vezes o que você não gosta estava lá na sua pasta do jamais seria, e você nunca nota e na hora da empolgação lá da loja, às vezes até uma vendedora está falando, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Você tá levando. E nem fazia sentido. Não, adorei isso, eu vou fazer essa. Eu acho que... Sabe que eu fazia isso com cabelo? Sem perceber, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, eu adoro ficar olhando coque. Não sei se dá pra perceber. Mas eu adoro ficar olhando coque. Então, eu olho assim, eu vejo um coque mais baixo, eu vejo um coque mais alto, eu vejo um coque mais bagunçado, mais arrumado, com topete, menos topete. E eu acho o máximo. E foi assim que eu aprendi a fazer os meus. Acredite ou não, isso aqui é um coque de um grampo. É um coque de um grampo. Daqui a pouco ela vai colocar uma aula extra, tá? Penteados com um grampo lá na mentoria. As minhas mentoradas, elas falam, Ana, por favor, faz como fazer topete, como fazer coque. E você tem bastante cabelo, nem sei como que um grampo consegue. Pouco cabelo. Você tem pouco? Eu tenho cabelo que ele é disfarçado, né? Entendi. Tipo assim, o seu que eu coloco ele enrolado, então parece que eu tenho muito, mas eu não tenho muito cabelo, entendeu? Entendi. Tipo assim, ó, meu cabelo, entendeu? Não parece, mas é que assim, quando a gente faz, é o disfarçar, né? Eu faço o volumão, né? Exatamente. Eu faço ele ter volume, então parece que eu tenho um cabelo, mas não tenho, entendeu? É fininho. Igual das minhas filhas. Meu Deus, pai, dá nó naquilo ali, eu falo que é ninho de rato, né? A corda daquele fininho. Muito fininho, né? O meu ainda não é tão fininho, né? Já ficou mais velho, mas é nesse estilo, né? Então, assim, adorei essa matemática. É o que a gente tava falando hoje, eu tava falando desse colar, eu tava contando a história dele, que eu falei, ele era outro colar, na verdade, né? Porque ele era assim, né? Tipo, assim, sabe? Quando ele tem duas linhas. Ele tinha duas linhas. E eu gostava dele, minha mãe me deu ele, e ele dava uma mega presença. Só que ele quebrou. E eu guardei isso daqui, eu falei, não, isso daqui ainda vai me servir pra alguma coisa. E hoje, a hora que eu tava me arrumando, eu falei, nossa, cabelo preso. E o peito, assim... O decote em V, né? Um decote em V. Pediu alguma coisa. Total, eu falei, não, tá faltando aqui alguma coisa. Aí eu tirei, porque esse colarzinho aqui, na verdade, tem um outro pingente, aí eu coloquei, dei um nozinho aqui atrás pra ele ficar menor, falei, pronto, resolvida. Né? Então, assim, é a matemática. Porque talvez sem esse colar, não daria o mesmo impacto que eu gostaria. Não daria. Né? Não, por exemplo, o macacão que a gente pegou do primeiro dia, quanta coisa que a gente colocou? A gente colocou o blazer, a gente colocou um cintinho que parecia que era dele, mas não era. A gente colocou o colar, que assim, no conjunto, ele ficou muito poderoso. Só que se eu tirava tudo, você falava, nossa, mas... É só um macacão. Nossa, né? Que sem graça. Assim, exatamente. Um macacão totalmente sem graça, mas no conjunto, ele foi a transformação, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa. Pra mim, se a gente fizesse um look daquilo ali,
ali, tipo, como agregar pequenas peças e fazer um look completamente diferente. Aquilo ali, pra mim, seria o melhor exemplo, né? Você quer ver uma coisa que o pessoal precisa aprender? Assim, ao longo da vida a gente aprende. Uma coisa é uma roupa, outra coisa é um look. Aham. Não sabia disso. Qual que é? Que eu vou anotar. Porque, por exemplo, exatamente o que você tá falando. A pessoa, ela quer vestir um macacão e ela quer estar pronta. Ei, calma. E os detalhes? Como é que é o sapato? Qual é o acessório? Como vai estar o seu cabelo? Você vai estar maquiado ou sem maquiagem? Então, as pessoas querem praticidade e ok, isso é muito válido. Nosso tempo, hoje em dia, tempo é dinheiro, tá todo mundo correndo, todo mundo tem muita coisa pra fazer. Mas, às vezes, a pessoa quer assim, coloquei isso aqui não deu certo. Mas espera lá, você vestiu uma roupa, você não vestiu um look, entendeu? Então, o look é como se fosse o final da equação. A roupa é aquelas peças separadas. Então, vamos começar a pensar no resultado final que a gente quer. Quase que fazer uma matemática inversa. Tipo, o resultado é X, tá? Então, por exemplo, o que a gente queria naquele dia? Um look imponente, um look com credibilidade, um look que, ainda com credibilidade, ainda tivesse acessibilidade para as pessoas. Mensagens, exato. A gente começou do final pro início. Então, igual, realmente, olhando o macacão sozinho, a sua primeira sensação é tipo assim, eu lembro a cara que você fez, legal. Aí do nada eu falei assim, tá, agora coloca o blazer. Aí você, peraí, então o negócio começou a ficar interessante. Aí, coloca o cinto, Ana. Tá. Agora você coloca esse brinco e entende que o negócio vai ganhando forma? Pra mim foi a mega transformação, porque eu nunca compraria aquele tipo de colar, que eu não sei nem como é que chama. Choker, era uma choker, não era? Um que prendia assim, só um pouquinho. Era uma choker. Nunca que eu iria, eu não sei nem o nome dele, olha só. Mas assim, eu nunca iria naquela opção, mas ele fez toda a diferença. Nossa, no look como um todo, eu não botava fé que ia fazer aquilo. Mas se você tira, não é a mesma coisa. Exato. Menina, é impressionante. E deixa eu só falar uma coisa que, igual você tava falando, Nadine, que gosta muito do dourado, mesmo que a cartela seja pro prata. E uma coisa que muitas vezes tem a ver, tá? É a psicologia das cores. Que é o seguinte... O prata e o dourado, eles não são só para embelezar, eles comunicam algo. Olha que interessante. O dourado é uma cor de poder, elegância, impacto. Por exemplo, quando a gente pensa no dinheiro, né? A gente pensa no ouro. Tá. O prata, ele tem a ver com modernidade, futurismo, algo relacionado a isso. Então, naturalmente, quem prefira algo relacionado mais a uma coisa mais impactante, elegante e tudo mais, vai gostar mais do dourado. Então, a sua mensagem, o que você transmitiu hoje, sem você perceber, é por isso que você gosta tanto do dourado. Ele comunica muito isso. O quem você é. O prata, ele pode te favorecer, mas não é sempre. Por exemplo, em nenhum momento, quando a gente esteve juntas para fazer o look do evento, a modernidade, a ousadia foi antes da elegância, da credibilidade e tudo mais. Então, a sua mensagem, você prioriza mais o que bate com dourado do que com prata. E isso eu respeito muito na consultoria, porque assim, não importa qual é a cartela da pessoa, eu sempre vou pensar... Como a gente vai colocar aquilo de acordo com o que ela quer transmitir. Então, você é uma verão, então o prata é melhor. Não interessa, tá com um dourado e coloca na maquiagem, coloca no cabelo. Agora, se você tivesse com a maquiagem toda quente, toda laranja, igual o meu batom aqui, com o cabelo todo acobreado, esse douradão ia estar um amarelão no rosto. Mas não, é um elemento. E um elemento que comunica o que você quer. Então, tem muito a ver com isso também. Nossa, que legal. Não sabia essa diferença do prata. Mas você falando do modernidade, olhando as minhas fotos, né? Lembrando aqui das minhas fotos, naquele look, menina, era exatamente isso. Entendeu? Nossa, tipo, porque tava muito moderno. É por isso. Não tava nem um pouco assim, clássico, né? Ele tava elegante, mas tava um elegante moderno, né? Muito por isso também. E assim, nossa, que legal, porque eu consigo totalmente ver isso ali em todos os momentos, né? Nossa, que legal, não sabia disso. A psicologia das cores é muito interessante. Por exemplo, obviamente, eu pensei em qual roupa eu viria nesse podcast. E aí eu olhei várias coisas. Eu sabia que, óbvio, a parte de baixo não apareceria. E eu
eu pensei muito do seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou uma primavera, então as minhas cores são mais claras, são mais vivas, né? Mas eu também tenho outras mensagens que eu priorizo. Por exemplo, eu não quero ser a pessoa que todo mundo lembra de mim só, ela é alegrinha, ela é animada. Não. Quero que a pessoa olhe, veja credibilidade, elegância e tudo mais. Então, tudo aqui foi muito pensado. Então, a camisa, ela tem isso de ser um tom mais aberto. Então, ele já transmite... O azul é uma cor muito legal, muito empática. Até uma curiosidade, é a cor mais empática que a gente tem. É a cor do céu. Então, normalmente, a gente tem bons sentimentos. O tom que eu peguei é um tom mais alegre, digamos assim. Se a gente pegasse, por exemplo, um azul bebê, eu ia transmitir uma mensagem mais calma, tranquila, levinha, feminina. Esse aqui, eu já transmito uma mensagem um pouco mais dinâmica, mais moderna, mais impactante. Exato. Os acessórios, apesar de às vezes não aparecer tanto, né, no vídeo, mas intencionalmente eu peguei eles maiores justamente para trazer esse impacto, essa força. Então, tudo, lembra dos elementos de design? Tudo comunica. Por quê? O meu cabelo, até você falou, né? Acho que é uma das primeiras vezes que eu te vi de cabelo solto. Eu uso muito, a Ana tem o topete como marca. Eu tenho o lambidinho, o cabelo lambido como marca. Por que eu uso muito aquele cabelo? Um, porque eu gosto. E dois, porque assim, quando a roupa, eu por essência, o meu estilo, ele sempre vai casar muito elegância, mas com um toque moderno e ousado. Então, eu sempre vou gostar de uma peça diferente, de uma assimetria, algo assim. Para compensar isso, eu sempre gosto de trazer esse visual mais de equilíbrio, de ponderação, de credibilidade e tudo mais no cabelo. Então, a linha reta é diferente da linha ondulada. Então, o cabelo ondulado, por exemplo, como eu tô hoje, ele traz leveza, espontaneidade, até porque era um bate-papo, né? Do que a gente estava tendo hoje. Se eu tivesse com o cabelo mais retinho, eu ia transmitir um pouco mais de força, de segurança. Então, tudo isso aqui, não foi assim, eu catei qualquer coisa. Eu pensei, óbvio que isso não é, por exemplo, assim, nossa, Nadine, então todo dia eu vou ter que ficar ali meia hora no meu guarda-roupa pensando. Não. Quando o seu guarda-roupa tem a tua cara, você já vai pegar qualquer coisa e ele é a tua cara, a tua mensagem, entendeu? Então, sei lá, era diferente de outros elementos que eu estivesse aqui hoje. Então, provavelmente ninguém olha pra mim do jeito que eu tô e vai falar, nossa, ela é séria, tradicional, minimalista. Gente, tá visível que nenhuma dessas mensagens... Tá errado? Jamais. Quem gosta do minimalista, do mais sério, do mais... Só que não sou eu. Eu não sou. Eu gosto da elegância, porque eu adoro harmonia. E uma curiosidade, nem todos os estilos buscam essa elegância de harmonia, viu? Tem gente que gosta tanto do ousado, que pra ela é mais importante ser impactante do que ser organizado. E, pelo amor de Deus, organizado no sentido, assim... bem simétrico. Minimamente, né? Não é assim, eu gosto do cabelo bagunçado. Isso Não, gente, não faz isso não, que não é isso. É tipo assim, pegar um laranja mix de estampas, com entendeu? Roxo, isso, uma coisa exato. bem diferente. Porque hoje em dia, a gente tem um pouco dessa... Todo mundo tem que passar elegância. Não, às vezes, por exemplo, eu gosto primeiro de parecer moderna e junto com isso vem a elegância. Mas tem quem primeiro quer parecer mais tradicional, elegante, enfim. Então, tudo que a gente veste comunica. Isso é uma frase assim que tem que estar na mente da pessoa, tá? Você, quando abre a tua câmera lá, né, para os teachers que estão ouvindo, quando você abre a sua câmera, você acha que a pessoa não está vendo o que você está vestindo. Ela vê sim. Você quer ver uma até sugestão? Todo mundo dá muita aula online, eu garanto, né? Evitem, pelo amor de Deus, tomara que caia. Juro, Verdade, vai parecer pelada. Parecer pelada. Sabia que uma das peças que eu tinha pensado em vir hoje, eu falei, acho que eu vou com essa blusa. Falei, não, Deus me livre. Porque quando pega... Então, assim, é umas coisas que parecem bobinha, mas não é não. Outro detalhe, pra quem dá aula, assim, às vezes, se você quer que minimamente a pessoa veja que você se arrumou para aquele momento,
não precisa ser um brinco enorme como o meu, mas assim, coloque um brinco médio, ou então se tá de cabelo preso, aí coloca o seu colar. O seu colar é um colar que a gente veria no vídeo. Total. Entendeu? Então não precisa ser muito. Às vezes a pessoa tá na casa dela. Mas também separe um pouquinho. Você tá na sua casa, mas você tá trabalhando. Total. Então, passe um batom. Ai, no vídeo nem dá pra ver. Dá sim. Dá sim. Não me vem com essa história. Não me vem com essa história. Não me venha passar lip tint, filtro. gente. Não faz isso, entendeu? Até porque hoje em dia não precisa de tanto. E aí vamos desmistificar. Lembra aquele negócio da futilidade? Às vezes, do 880? A pessoa pensa assim, ai, mas eu não tenho a base da Dior. Ai, mas eu não sei o quê. Eu falo, gente, tem BB Cream, tem coisas tão acessíveis hoje em dia que você nem precisa saber se maquiar. Você vai passar ele, você vai passar um blushzinho e você vai passar um batonzinho rímel. Isso você vai gastar 5 minutos. Você não precisa saber fazer um gatinho, se você ainda não sabe. Você não precisa passar uma super sombra, se você não sabe. Eu te garanto, eu quero que você tire uma foto. Porque eu fiz isso no meu Instagram, tem um post lá. A pessoa arrumada e a que não tá. Olha pra cara que você fica quando você está zero make, cabelo bagunçado e tudo mais. Olha bem se você passa credibilidade pra você mesmo. Não passa. Não passa. Total. Imagina pro seu aluno, né? Não, concordo plenamente. Nossa, querida, adoro essa conversa, menina. Eu acho que assim, eu podia passar a tarde inteira, entendeu? Me dando uma consultoria, entendeu? Eu ia adorar. Ia ser maravilhoso. E a gente fala muito sobre isso, porque tem muito a ser dito, né? Eu acho que tem muito a ser dito, muito a ser desmistificado, né? Então, assim, isso é maravilhoso. Nossa, eu tenho, assim, muito a agradecer a sua presença aqui, por tudo isso que você agregou. Olha só, não tem uma folha inteira aqui, né? De coisas aqui que, assim, eu vou usar pra mim, que eram coisas que eu mesma não fazia. Essa pastinha aqui do Pinterest, com certeza eu vou fazer e começar a observar melhor, né? Então, assim, nossa, foi maravilhoso. Muito obrigada por todo esse conteúdo, esse compartilhamento. Eu tenho certeza que isso agrega. E, assim, eu acho que qualquer pessoa que deixar aqui pra gente, que mostrar pra gente, Ana, coloquei um brinco depois do podcast, a gente vai comemorar. Isso, vou ficar muito celebrar, porque é merecedor, entendeu? São as pequenas coisas, né? E aí eu queria te pedir uma coisa. Agora, antes da gente finalizar, deixa um recado aqui pros teachers, lembrando, temos professores, professoras, professores, né? Deixa um recado aqui pra pessoa falando, dando um resumo, né, de tudo isso que você falou pra motivá-lo. Olha, isso aqui vai fazer diferença na sua vida. Tá, vou até olhar no rostinho vai lá, de cada um. Fica à vontade. Pra falar que é o seguinte... Vista-se de você mesmo, mas seja intencional. Saiba o que você está vestindo, saiba o que você queira comunicar, saiba onde você quer chegar. Não brigue com essa questão da imagem. Não é futilidade. Ela tem a ver... Eu tenho certeza que muito dinheiro às vezes fica na mesa porque você está ali brigando contra isso. Então... Busque informação, busque autoconhecimento, seja mais autoconfiante, esteja com a autoestima mais em dia, que consequentemente as coisas vão funcionar muito melhores. Então é isso, lembrar de todos os autos estarem interligados e gostei de uma coisa que a Ana falou, que é um grauzinho, né? Muda um grau. Passa um batom. Homens, faz a barba, faz ali o cabelo do jeito que você mais gosta e conta depois pra gente se não vai fazer diferença. Não, total. Né? Nossa. E muito obrigada, adorei nosso papo. Acho que é algo necessário, porque muitas vezes as pessoas só buscam capacitação técnica, mas não pensam na imagem. E muitas pessoas, às vezes, não estão aonde elas querem, porque às vezes elas já são incríveis. Outro detalhe, tá? Às vezes eles já são muito melhores do que outros. Com certeza, mas elas aparentam menos. Aparentam menos, né? Exato. Eu falo muito isso no digital, que não é uma frase minha, né? Mas quando você está trabalhando no digital, não basta ser. Tem que parecer. Tem que parecer. Né? Por quê? Porque se outra pessoa parecer mais que você vai perder para ela. Mesmo que aquela pessoa não seja tão bom quanto você, não entrega o mesmo serviço que você, mas se ele parecer ser bom, ele vai vender mais que você. É verdade. Então, eu acho que a imagem é exatamente sobre isso, entendeu? Não é apenas ser, mas é parecer ser bom, né? E não tem aquela frase da Luana Carolina, bom você se torna? Não, é isso. É exatamente. Bom você se torna. Vai praticando, colocando aos poucos, uma hora
A coisa fica incrível. E eu amei. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu deixo aqui um convite para você participar mais uma vez, porque eu acho que nós temos muito assunto ainda para falar. Então, aqui, fica já o convite para a próxima vez. Com certeza, já está topado. Ah, então ótimo. Muito obrigada. Obrigada. E você aí, professor, que nos acompanhou até esse momento, eu te agradeço muito. Aproveita, deixa aqui seu comentário, se você quiser deixar uma dúvida, se quiser mostrar pra gente uma foto, tanto eu quanto a Nadine teremos o maior prazer em responder. E não deixe também, compartilha esse vídeo com aquela pessoa, gente, às vezes não é nem um professor, né? Mas é uma pessoa, uma amiga, na verdade, você conhece, que precisa se cuidar um pouquinho melhor. Às vezes você não sabe como falar, você fala, olha, achei um podcast perfeito pra você, escuta isso daqui, entendeu? Porque às vezes assim, a gente vai plantando a sementinha, né? E aí você vai regando e isso daqui vai fazer a diferença. Então, muitíssimo obrigada e um beijo pra vocês.